Sexta-feira, 22 de maio de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã. E hoje eu falo sobre a chave masculina de Roland Garros. Vou deixar para comentar a feminina amanhã, para não deixar nenhum episódio grande demais. Mas vou falar sobre quem se deu bem, quem se deu mal, o momento de cada um, favoritos, candidatos a zebras. O assunto que todo mundo quer falar, mas não quer zicar, que é a possibilidade de um duelo entre João Fonseca e Novak Djokovic. Se pode acontecer, se deve acontecer, se vai acontecer, se é bom ou ruim para o João. Mas calma, tem muita coisa para a gente falar nesse episódio. E termino, obviamente, respondendo perguntas dos apoiadores no nosso grupo de Telegram. Tem perguntas sobre Azarões, tem perguntas sobre Djokovic, tem perguntas sobre o Troitsky, tem perguntas sobre Sabalenka jogando pelo Brasil, inclusive. Mas vamos começar logo pela chave do João, já que é sempre, um dos assuntos mais buscados que a galera quer ouvir. Para quem não viu o sorteio ou não viu a chave ainda, o João estreia contra um tenista vindo do qualifying. Se vencer, pega na segunda rodada outro qualifier, ou o croata Dino Prismic, e se chegar na terceira rodada, pode ter pela frente Novak Djokovic. E depois nas oitavas, Casper Ruud, de repente o Rodar, ou o Rublev, ou o Bussi, ou o Menchik nas quartas, e é a metade de baixo da chave, então o Zverev é o cabeça 2, pelo ranking a semifinal seria contra ele seria o favorito, pelo ranking, né? Acho que a pergunta que todo mundo se faz nessa hora é: sorteio foi bom? O João deu sorte? Minha opinião, acho que não foi um grande sorteio, não. Sendo cabeça 28, o João poderia pegar na terceira rodada, por exemplo, o Auger Aliassime, que não tá num grande momento, o Taylor Fritz voltando de lesão, o De Minaur, que até tá ganhando essa semana, mas não tá numa fase brilhante. Tinha opções mais simpáticas, digamos assim. E eu não gosto desse torneio por um combo de coisas, não é só por isso. Primeiro, a estreia contra um qualifier é sempre uma faca de dois gumes, é o que a gente sempre fala sempre. Sempre fala sempre foi ótimo, né? Você pega um cara que tem um ranking inferior, provavelmente fora do top 100, pode ser um top 100, porque tem top 100 no quali, mas você sabe que não vai pegar um cara que é o 36, 40 do mundo, né? Que, ali nesse grupo tem o Blocks, tem o Tillit, por exemplo, e isso é bom. Mas ao mesmo tempo você pega um cara que vem de 3 vitórias, com confiança, animadão. E do outro lado a gente tem o João, que fez só 2 jogos nas últimas 5 semanas e não ganhou nenhum. É um combo que não é dos mais agradáveis. E mais um detalhe, sendo um qualifier, você tem menos tempo para preparar o plano tático, porque você só vai saber quem vai ser esse qualifier no fim do dia, na sexta-feira, para jogar domingo, que é o caso do João. O torneio já anunciou que a parte dele da chave vai começar no domingo. E tudo bem, não é exatamente uma desvantagem falando em termos de confronto direto, porque esse qualifier também não sabe que vai jogar contra você, mas é menos tempo para estudar do que tem o Sinner, por exemplo, que desde essa quinta-feira sabe contra quem ele vai jogar. O segundo elemento perigoso dessa chave do João é a segunda rodada, claro, que se for contra o Prismic é perigosa, por alguns motivos. Primeiro porque o Prismic por si só é perigoso. Não é que ele seja hoje, com 20 anos, um tenista espetacular. Ele tem seus altos e baixos, como a maioria dos tenistas dessa idade, inclusive o próprio João. Mas é um tenista com potencial interessante, capaz de vitórias interessantes e de atuações num nível bem alto. E que vem num momento bom. Ele furou os qualis de Madrid e de Roma, ele ganhou do Shelton em Madrid, ganhou do Djokovic em Roma. Antes disso ele foi vice num Challenger em Monza. Ou seja, tá com ritmo de jogo que o João não tem. Beleza, pode nem ser o Prismic nessa segunda rodada, mas a possibilidade não me agrada a princípio. E o terceiro elemento que eu não gosto desse sorteio é o confronto de terceira rodada contra o Djokovic. Porque aí acho que a gente tem que pesar algumas coisas. Se o Nole tiver em boa forma física, vindo de 2 vitórias boas nas rodadas iniciais, a gente sabe que ele, mesmo com 39 anos, é capaz de fazer algo relevante. Então não é legal para o João. Evidentemente eu preferiria uma terceira rodada, como eu falei agora há pouco, contra um Auger Aliassime, contra um Taylor Fritz, contra um De Minaur. Mas então é isso, acho que resumindo, eu não gostei do sorteio para o João. Não é que seja o grupo da morte, sabe, ou algo parecido. Mas se é para pesar tudo, eu acho que o sorteio não foi generoso, digamos assim.
Ainda que assim, é cedo demais para falar isso, mas eu até vejo alguns aspectos interessantes com um certo otimismo se acontecer de fato esse duelo com o Djokovic. Mas vamos deixar para falar disso na semana que vem, quando acontecer, se acontecer. Bom, antes de seguir adiante, gente, curte, compartilha, comenta, ajuda o algoritmo a fazer rodar o Café com Cossenza. Estamos crescendo, o número de assinantes aumenta diariamente, está muito legal. Eu falo isso todos os dias, porque é verdade, eu confiro esse número todos os dias e está sendo muito bacana ver. Não só o número de assinantes, mas assim, o número de ouvintes. Se eu pegar os números de terça-feira com a terça passada, está aumentando. De quarta com a quarta passada, está aumentando também. Então, estamos crescendo, é sinal que tem gente gostando, tem gente passando adiante, então continuem ajudando. E o resto da chave? Quem foi que se deu bem, quem foi que se deu mal? Vamos começar pelo Sinner, que é o cabeça 1, favoritíssimo. Aliás, mais favorito ainda, mais cotado ainda nas casas de apostas, depois do sorteio da chave. Achei que a metade de cima, que é a metade dele, tá bem menos complicada, porque né, ele não tá na metade do Zverev, a metade da chave dele tem ali a metade, né? O Shelton seria o adversário de quartas de final e o adversário de semi seria o Aliassime ou Medvedev. Né? Então a outra metade que tem o Djokovic e tem o Zverev é a parte de baixo e o Sinner escapa aí de uns nomes interessantes, né? O João Fonseca tá nessa metade, o Casper Ruud tá nessa metade, outro cara que tá jogando bem. O Rafael Roda, que tem um potencial interessante, também está por aqui. Então, o Arthur Fils está por aqui, está ali na parte mais embaixo, perto do Zverev. Aliás, o Fils estreia contra o Wawrinka, eu vou falar isso já. Mas seria um dos jogos de oitava de final, esse Fils e Zverev. Se acontecer, vai ser bem interessante, por ser oitavas, né? Mas, enfim, tem o Khachanov ali embaixo também. É uma chave que, sabe... A chave do Sinner ficou boa, porque ele pode pegar, de repente, na terceira rodada, o Mute, que é o principal cabeça de chave ali. Nas oitavas seria o Darder ou o Rinderknecht. Nas quartas, o Ben Shelton, que perdeu os últimos 9 jogos contra o Sinner. Então, ou o Bublik, vai. O Bublik até tem uma vitória não muito distante, num passado tão distante, mas foi uma vitória na grama contra o Sinner. Então, não quer dizer tanto assim. Então, gosto, né? Eu acho que os caras todos que estão cotados como principais obstáculos ou candidatos a correr por fora, Zverev, Djokovic, Fils, Ruud, Fonseca, Roda, estão todos na outra metade da chave. Né? E o Djokovic, o que a gente fala do Djokovic, né? O que eu falo sempre, acho que sem o Alcaraz na chave, o Djokovic, que faz 39 anos nesta sexta-feira, tem uma chance rara de vencer um slam sem precisar derrotar no mesmo torneio os dois, Alcaraz e Sinner. Né? Só que esse 25º slam ainda tem como obstáculo o aspecto físico. Né? O Nole vem jogando pouco, ele fez, se não me engano, 4 partidas desde o Australian Open só, 3 em Indian Wells e agora 1 em Roma. Posso estar enganado, mas de cabeça é um número baixo, assim, não passa de 5. Então ele vem jogando pouco e quando jogou agora em Roma, o corpo não deu a melhor das respostas. Ele já teve uma queda física ali em um certo momento. Além disso, ele tem, né, a falta de ritmo. Então são 2 coisas aí que ele tem que superar. A gente sabe que ele é capaz de jogar num nível muito alto, tanto que fez a final do Australian Open, quando o corpo responde, quando ele consegue ritmo. Ele é capaz de adquirir ritmo nas primeiras rodadas? Claro que é. Né? Só que assim, ele não tem muito tempo para isso, porque tem essa terceira rodada, como eu já falei, contra o João Fonseca, né? ou o Prismet, que seja. A estreia é contra o Perricard, que é um jogo que eu acho que não vai dar muito ritmo para ele, porque é um cara que saca, as trocas de bola não são tão longas assim. Eu acho que se o Djokovic, né, troca 3, 4 bolas ali, ele já leva grande vantagem nos ralis. E a segunda rodada é contra o Royer ou um qualifier. Então acho que o Djokovic tem uma boa margem para passar nessas 2 primeiras fases, mas não sei se ele vai ter o ritmo necessário para pegar um João, se o João tiver um momento bom, ou um Prismet, ou sei lá que qualifier pode chegar nessa terceira rodada aí, se tiver num momento ali espetacular. Mas potencial
ele tem. Só que hoje, antes dele responder essas perguntas entrando em quadra, acho que tem pontos de interrogação demais pra gente cravar que ele vai ser um forte candidato ao título. Agora, tá? Sexta-feira, 22 de maio. Sexta-feira que vem, dia 29, talvez a gente tenha outra conversa com outro tom. Mas a gente tem que ver primeiro quantas dessas questões ele vai responder nas primeiras fases. Tá? E o resto? Zverev, Ruud, Fils, Medvedev, o que a gente tem para falar? Primeiro que assim, todos esses caras correm muito por fora contra o Sinner, e eu falei outro dia a questão dos head-to-heads, todos têm, assim, no passado recente, muito prejuízo com o Sinner. O Zverev perdeu os últimos 9 jogos, o Auger-Aliassime perdeu os últimos 5 jogos, o Shelton tem 9 derrotas seguidas, o Medvedev perdeu 10 dos últimos 11 jogos, e os últimos 5 em sequência. O Fritz perdeu 4 jogos seguidos para o Sinner. O De Minaur nunca derrotou o Sinner, são 13 jogos. O Bublik, que eu falei agora há pouco, ele perdeu 3 dos últimos 4 jogos. E essa uma vitória que ele teve foi na grama. Então, assim, a pergunta que se faz é qual dos fregueses tem mais chance de derrotar o Sinner no Saibro hoje. Com o tênis que o Sinner está jogando. E, aliás, eu estava ouvindo o Serve, do podcast do Roddick, e ele fala, o Sinner está sacando como se fosse o Karlovic no auge e devolvendo como se fosse o Agassi. Não é que ele está falando do saque do Sinner especificamente, mas da porcentagem de saques, de games de saque confirmados, que ele não é quebrado. E realmente está assustadora a fase do Sinner. Né? Mas qual desses caras tem mais chance de fazer um bom torneio? Não vamos nem entrar nesse mérito de quem tem mais chance de ganhar do Sinner, porque isso é pra gente discutir lá na frente. Mas quem desses caras pode fazer um torneio bom? O Zverev é o cara que tem resultados mais consistentes no Saibro, acho que desse grupo todo. Ele e o Ruud. Só que o Zverev teve um problema nas costas que se manifesta desde Madrid. Eu li relatos de que ele estava treinando e ainda sentindo dor essa semana. Li relatos, não vi ele treinando, né? Não vi imagens, não sei, então é difícil dizer de fora. Mas a chave dele tá ok, né? Não é nem tão simples nem tão dura. É o Bonzi na primeira rodada, Bergs ou Mahat na segunda, talvez um Ber na terceira, e aí sim viria o Khachanov ou o Fils nas oitavas. E aí eu acho que a partir daí a gente tem uma ideia do que o Zverev pode fazer de grande ou não no torneio. Né? O Roda tá na seção do Fritz ali, pode pegar o Zverev nas quartas se acontecer. Aliás, essa chave do Roda, ela é interessante porque o principal cabeça é o Fritz tem jogado pouco, no Saibro, onde ele, né, não tem exatamente o mais animador dos históricos. E, cara, o Roda pega o Kovacevic na primeira rodada, Diallo ou Duckworth na segunda, seria o Fritz na terceira, e nas oitavas, quem avançado uma sessão ali que tem Lehetka, Fokina, Tirante, Carrinho Busta. Olhando para o que a gente já viu aí, recente, o Roda tem uma chance grande de fazer, de repente, quarta de final. Tem um ponto de interrogação aí para ele, que é a questão física. Ele tem, acho que, 2 jogos de 5-7 no currículo, um jogo de 5-7, né? 2 jogos em melhor de 5. Que foram os jogos que ele fez no Australian Open desse ano. Ele não foi o único slam que ele jogou na carreira. Então, de repente, alguém consegue alongar uma partida com ele, pode ser que leve vantagem. Mas, olhando no papel e resultados recentes e retrospecto e potencial de jogo, acho que o Roda pode muito bem chegar nas quartas aí. E se o Zverev não tiver lá, olho nele, tá? Que mais? O Medvedev, evidentemente, deixou boas impressões em Roma, porque foi bem, né? O começo da temporada de Saibro do Medvedev é sempre complicado. Mas chegou em Roma, foi bem, deu trabalho pro Sinner, tirou um set do Sinner, mas ele não vinha fazendo uma temporada de Saibro brilhante até então. E lembremos que o ano que o Medvedev foi campeão em Roma, ele perdeu na primeira rodada em Roland Garros. Então, olhemos com certa moderação, digamos assim. Mas a chave dele é boa. Ele pega o Walton na primeira rodada,
Popyrin ou Svajda na segunda, e aí sim vem o Cerúndolo, Francisco. Então, eu acho que se eu fosse o Cerúndolo, eu estaria olhando para essa chave com muito otimismo, com muito, sabe? Porque, tudo bem, ele pega o Van de Zandschulp, que não é uma estreia tão simples assim, depois pega o Hugo Gaston ou o Gael Monfils, e aí viria o Medvedev. Mas eu acho que é daqueles torneios que o Cerúndolo tem que olhar, sabe? Tem que crescer o olho e falar, pô, se tem uma chance é aqui. Sabe? É a hora dele jogar bem. Repito, não é uma chave fácil, tem esses jogos que eu falei, tem a terceira rodada com o Medvedev e pode ser o Koboli nas oitavas. Ou o Lerner Thiem, mas o Thiem no Saibro não tem jogado tão bem assim. Mas eu gosto do Cerúndolo, gosto das chances dele nesse caminho aí. Tá? Quem mais? Ogier Aliassime. Ele terminou para Roland Garros perdendo para o Blox em Madrid, para o Navone em Roma, para o Kovacevic em Hamburgo. Que não é exatamente tão empolgante. E além disso, ele tem uma estreia contra o Altmaier, que não é tão simples assim. Tá? Depois pode pegar o Baez, está por ali, né? Na segunda rodada, o Baez ou o Burruchaga. Não sei, viu? Eu não levo tanta fé no Ogier Aliassime assim, não. Ben Shelton, que pode ser o adversário do Sinner nas quartas de final. O que ele fez? Ele foi muito bem até Munique, onde ele foi campeão, ganhou do João Fonseca lá. Só que depois ele só ganhou um jogo. Ele ganhou do Giron e perdeu 3 jogos. Pro Prismet, pro Basilashvili e pro Altmaier. Ainda assim eu olho pra chave e acho que ele é favorito para chegar nessas quartas aí. Porque ele pega o Mérida na primeira rodada, depois Vukic ou Collignon. O Grixpo é o principal cabeça para pegar ele na terceira rodada. E nas oitavas seria ali Bublik, Tiafoe, de repente o Monar. Então acho que a chave do Shelton tá boa. O problema é que é uma chave legal, mas tem o Sinner nas quartas. Então tem essa parede aí. De repente o Shelton, fazendo um torneio bom em qualquer outra sessão, a gente poderia estar aqui falando nele ter chance de chegar numa semi ou né, coisas mais ousadas. E o Casper Ruud está na mesma sessão do Djokovic e do João Fonseca, que eu acho que aí é o problema. Porque jogando bem ele foi vice em Roma, está avançando em Genebra, né, continua espantado dele estar jogando lá. E pega um qualifier na primeira rodada, Medvedev ou Hanfmann na segunda, talvez tome Paul na terceira, que pode dar um pouquinho mais de trabalho, ou Sonego, mas ele seria favorito aí para chegar nessas oitavas contra o Djokovic, no papel. Só que aí para frente é outro tipo de desafio. E tem que ver também se o Ruud vai chegar inteiro fisicamente, né? Porque jogar Roma, Genebra e chegar em cima da hora em Roland Garros é sempre um risco. Que mais, gente? Que mais? Bom, antes de seguir adiante, vou falar um pouquinho sobre os jovens, os campeões do Saibro e os jogos legais para ver na primeira rodada. São 3 sessões que eu costumo entregar nos guiazões que eu faço para os apoiadores e vão estar no guiazão da chave masculina, mas vou dar uma pincelada aqui também. Antes de entrar nisso, gente, está interessado em patrocinar e ter sua marca divulgada aqui no Café com Cossenza, manda mensagem para mim, temos cotas diferentes, opções diferentes, valores diferentes, então entre em contato, que aí eu passo os números de audiência, que são bem empolgantes e bem interessantes, e como a gente está em começo, né, fim do primeiro mês do Café com Cossenza, os valores ainda estão num patamar assim, bem acessível para muita marca envolvida no tênis. Vamos lá. Quem são os jovens promissores assim, do circuito hoje? Acho que se a gente contar a turma até 22 anos, a gente tem Fils, Thiem, Menchik, Roda, Fonseca, Blox, Mikkelsen, Ethan Quinn, Medjedovic, Bussi, Landaluce, Prismet. Tem uma turma interessante conquistando resultados interessantes uma semana, né, semana após semana. Nomes diferentes, né? Como eu falei, nessa idade são raríssimos os casos de tenista que tem grandes resultados em sequência. Mas toda semana tem um deles fazendo alguma coisa relevante. Por isso é bom a gente ficar de olho neles. Óbvio que não estão todos no mesmo patamar. Acho que eu vejo, por exemplo, o Fils, o Roda, o Fonseca e o Menchik acima do resto.
mas a gente já viu o Mikkelsen fazer coisa relevante. O Prismic teve bons resultados em Roma e Madrid, como eu falei. O Bussi tá vivo em Hamburgo, enquanto eu falo isso, acho que tá nas semifinais já. O Landaluce fez quartas de final em Roma, pegou o Medjedovic nas oitavas. Agora, em Paris, quem é que tem mais chance? Eu gosto das chances do Roda, já falei aqui, porque a chave dele eu acho que dá essas possibilidades. Só que tem aquela questão dele só ter jogado um slam até agora na carreira, e tem esse ponto de interrogação sobre o rendimento dele ao longo em partidas mais longas, de repente de 4, 5 sets. O Fonseca e o Prismic estão em rota de colisão, né? E o prêmio para quem vencer isso aí pode ser pegar o Djokovic. Mas olhando agora para a chave toda, eu acho que o Roder é quem pegou um caminho mais interessante. O Bussi, coitado, que tá vivo em Hamburgo, vai pegar o Rublev na primeira rodada. Aí é dureza, né? E quem vem jogando bem no Saibro até agora? Quem foram os campeões do Saibro? A lista começa com Jannik Sinner e termina com Jannik Sinner, basicamente. Né? O cara ganhou os 3 Masters 1000 do Saibro. Vou falar o quê? Jannik Sinner, fim da lista. Mas teve torneio sem ser os Masters 1000, né? Então vamos repassar aqui só tecnicamente o calendário. Em março, o Tommy Paul foi campeão em Houston, o Roder ganhou Marrakech, o Navone ganhou Bucareste. Esse foi aquela semana que tinha argentino brigando em 3 torneios, né? O Tommy Paul, se eu não me engano, ganha a final do Burruchaga ou do Echeverri, eu não lembro agora, mas era um argentino também. Foi a semana do Trungelite também, enfim. Né? Agora, em abril, o Shelton ganhou o ATP 500 de Munique, o FIS ganhou o ATP 500 de Barcelona. E faltam 2 torneios, Hamburgo e Genebra, que estão rolando agora, vão terminar no sábado. Jogos mais legais para ver na primeira rodada. Bom, isso é fácil. Arthur Fils contra Stan Wawrinka, acho que tem que estar no topo da lista de todo mundo, porque o Fils é um cara que está sendo cotado para brigar pelo título, e o Wawrinka na despedida dele em Roland Garros, o cara é campeão do torneio. Depois tem Monfils e Gaston, por causa do Monfils, evidentemente, né? Tem uma relevância grande aí, e é um jogo que é ganhável para ele, viu? Depois tem Bussi contra Rublev, falei agora há pouco, acho que é uma escolha um tanto óbvia. Acho que Altmaier e Auger-Aliassime tem um potencial de zebra, que vale a pena a gente ficar de olho. E eu gosto também de Cilic e Kwame, o francês de 17 anos, que está badalado. Eu não achei esse fenômeno todo ainda, não me encantou, mas tenho observado porque a galera tá de olho nele. Tá? Para terminar, gente, como é que ficaram as cotações nas casas de apostas? Sinner tá muito favorito, tem casa pagando até 1,25 para ele, que é baixíssimo. E eu lembro que o Nadal, quando tava super favorito em 2018, falando que ele foi mais favorito e foi campeão, pagava 1,39. Então o Sinner tá muito favorito. Atrás, numa segunda prateleira, tem o Djokovic e o Zverev, com cotações parecidas ali na casa de oscilando entre 11 e 15 para 1. Pouquinho mais abaixo, numa terceira prateleira, tem Casper Ruud, Rafael Roder e Arthur Fils. Pagando ali 23, 25, algumas casas pagando 21, mas é uma terceira prateleira clara. Depois tem o Medvedev, João Fonseca, que andou caindo recentemente, né? Acho que não só pela questão da lesão que tirou ele de Hamburgo, mas porque não tem vencido jogos. E aí atrás, mas já bem, bem longe, tem o Menchik, que tem o Tommy Paul, Ben Shelton, Ilya Hetka e Francisco Cerúndolo. São cotações que eu acho que fazem super sentido pelo que a gente tem visto, né? O Djokovic talvez esteja mais alto do que os resultados dele, mas daí pesa o currículo, né? A casa de aposta não vai botar uma cotação muito alta no Djokovic para correr risco de tomar um ferro ali com o Djokovic indo longe. Então, acho que é assim que funciona. Bora então para as perguntas dos apoiadores? Ricardo Silveira pede para eu passar a flanela na minha bola de cristal e apontar 2 boas zebras que podem beliscar o título. Uma no feminino e outra no masculino. Eu vou guardar do feminino para amanhã, Ricardo. No masculino, zebra? Cara, eu não consigo imaginar uma zebra hoje. Falo com sinceridade, não é para ficar em cima do muro, não. Mas acho que o Sinner tá num nível tão acima do resto que a zebra seria o Djokovic. É nesse nível que eu coloco
o favoritismo do Sinner hoje, sabe? Se eu não me engano foi o Rod que falou que acho que precisa de alguma intervenção divina para o Sinner não ser campeão. Ou ele falou isso ou foi algo parecido. Estou parafraseando aqui. Mas a maior chance de o Sinner não ser campeão parece ser por algo externo e não por tênis. O Lucas Parra mandou 2 perguntas. Podemos dizer que Sinner ficou ainda mais super favorito e a missão do 25º Slam do Djokovic fica ainda mais heróica? Sim, já falei isso. E a segunda pergunta do Lucas Parra, a chance de enfrentar o Djokovic numa terceira rodada pode ser uma pressão a mais para o Fonseca? Não, eu acho o contrário aí, Lucas. Eu acho que é um jogo sem pressão. Como eu falei, eu não quis entrar muito em detalhe lá no começo, mas já que você perguntou, quando eu disse que vejo com otimismo em alguma fração, em alguma parcela, esse confronto aí, é justamente o fato de o João entrar na quadra solto. A gente sabe que ele não rende tão bem quando ele é pressionado ou quando ele é o favorito. Aconteceu contra o Roder, aconteceu agora em Roma, contra o Medvedev. Contra o Djokovic, acho que pode acontecer, o mais provável é acontecer efeito contrário. Ele sabe que está jogando contra uma lenda, ele pode entrar solto, pode entrar distribuindo a bola, sabe, sem esse peso, sem essa expectativa de ser o favorito, de achar que tem que ganhar o jogo. E ele costuma render muito mais quando isso acontece, né? A questão é render e começar a ganhar esse tipo de jogo, porque ele jogou bem contra o Sinner e perdeu, jogou bem contra o Zverev e perdeu, contra o Alcaraz acho que ele nem conseguiu jogar tão bem assim, mas não jogou mal, né? E perdeu também. Óbvio que são derrotas completamente normais, né? Pro Zverev, pro Sinner e pro Alcaraz, pelo amor de Deus. Mas vai chegar um momento que o João vai conseguir converter essa sensação de jogar à vontade, essa soltura, em vitórias. É isso que a gente aguarda, né? Não sei se vai ser amanhã, ano que vem, daqui a 2 anos, mas a tendência é que uma hora isso aconteça. O André Vargas pede para eu voltar a falar do Troitsky. Ele pergunta qual a função de um treinador para um cara como o Djokovic nessa altura da carreira e fica se perguntando se aos 39 algum treinador teria algo a acrescentar de diferente ou se seria mais o acompanhamento de alguém que o conhece. Foi exatamente o que eu falei ontem, André. Eu acho que não é momento do Djokovic ter um super técnico que vai chegar e vai mudar um golpe ou acrescentar algo biomecânico. E tem um aspecto interessante aí, que é bom a gente destacar, que o Djokovic vem tendo problemas físicos, vem competindo pouco. E quem tem problema físico treina menos do que gostaria, do que deveria, do que o ideal. E se você treina menos, cara, não tem condição de você agregar uma mudança técnica significante a essa altura do campeonato. Então me parece que o Troitsky está aí para ser um parceiro, para ser um cara de confiança que vai dizer as coisas que ele precisa ouvir, né? E falar que, olha, hoje tem que mudar isso aqui, hoje tem que fazer diferente, hoje, sabe, mostrar para ele os ajustes ou o que ele está fazendo de errado ou o que poderia estar fazendo melhor. É como eu vejo a coisa, sabe? O André até escreveu: duvido que o Troitsky chegue pro Djokovic e fale vamos ajustar esse slice, mas ao mesmo tempo lembro do Lubitsch que dizem que transformou o backhand do Federer em 2017. Então, essa é outra lenda urbana que foi repetiram e meio que virou verdade, mas o próprio Federer não fala isso. O Federer fala que é muito mais uma mudança de postura, não teve mudança técnica do backhand dele, tanto que assim, você não vai achar na internet uma análise de antes e depois de biomecânica do backhand do Federer, pré e pós 2017. Você vai ver postura, você vai ver ele atacando muito mais na devolução, ele parando de recuar para bater o backhand, ele entrando na quadra para atacar. É muito mais de postura, de agressividade do que o Lubitsch consertou o backhand do Federer. Não aconteceu isso é lenda. A Helena pergunta se, considerando que o João joga no domingo, se ele não chegou tarde em Roland Garros, porque parece que ele chegou nessa quinta-feira em Roland Garros. Pelo menos a primeira postagem, né, sobre a chegada dele da conta de Roland Garros foi nessa quinta-feira. Não sei se é tarde, porque tem um elemento aí que é interessante, que a gente não sabe nem se o João estava treinando em Hamburgo. Porque se ele tava, né, se ele teve um incômodo no punho,
O normal é que ele ou não estivesse treinando ou não estivesse treinando na intensidade normal de um tenista treinando antes de um slam. E se ele não estava treinando, a gente não, né, eu não vi imagem nenhuma dele batendo na bola nesses dias. E se ele não estava treinando, acho que não faz diferença também ele estar em Paris ou estar na Alemanha, num voo curto ali. Eu não vejo drama nisso não, sabe? Para terminar, o Robson pergunta, bom, é sobre feminino, mas essa vale, vai, porque também não é sobre a chave. Mas ele diz que a Sabalenka apareceu de camisa do Brasil esses dias em Roland Garros, e se existe alguma chance dela jogar Billie Jean King, Olimpíadas, ou usar a bandeira do Brasil no circuito. Robson, até onde eu sei, a Sabalenka nunca falou nada nem perto disso. Então, e jogar a Billie Jean King Cup não é exatamente um processo simples. Eu não sei qual é a exceção que tem no regulamento, mas o regulamento diz que, né, a elegibilidade do tenista não vale, você não pode defender um país se você já atuou por outro. Esse é o básico. Tem exceções, depende da federação do país, tem que fazer um pedido. Tanto que até lembro que ano passado a Casat Killian já falava em jogar pela Austrália e ela ainda não jogou. E fizeram uma pergunta para ela, ela disse: não depende só de mim, é com a federação e com a ITF, enfim, tem uma questão burocrática ali que precisa ser resolvida e nem é só pelo atleta. Precisa ter cidadania, precisa ter passaporte, documento do país, não é simples assim, tipo, vou jogar por aqui e acabou. Sabe? No circuito talvez seja mais simples, mas Billie Jean King Cup e Olimpíadas eu acho que é outro esquema. E a Sabalenka também nunca falou nada nem perto disso, né? Então, cara, pra mim essa história de vamos dar CPF pra Sabalenka, tá tudo no reino da fantasia, no reino da brincadeira. É válido enquanto a gente falar de brincadeira, né? Não vejo a Sabalenka falando, né, nada nem longe disso, tá bom? É isso, gente. Obrigado para quem ouviu até aqui. Café com Consciência tá aqui todos os dias, trazendo tênis fresquinho. Sempre um episódio novo no Spotify, na Apple Podcasts, na Amazon Music, no YouTube. E se você ficou interessado, quer saber como apoiar o Saque Voleio, como você apoiar meu trabalho e receber conteúdo exclusivo em áudio, vídeo, texto, entrevistas em primeira mão, informações importantes em primeira mão, análise de jogo logo depois que as partidas terminam, grupo de bate-papo exclusivo no Telegram. Quer saber como é que isso tudo funciona? Visita a página no Apoia-se, apoia.se/saquevoleio, ou manda uma mensagem para mim em qualquer rede social que eu respondo, explico rapidinho como é que funciona. Ok, gente? Hoje eu fico por aqui. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Um abraço!